guerra, crise, inflação global, a bolha está estourando. Esse é o tipo de manchete que você está vendo por aí através da mídia especializada. Todo mundo está tentando te convencer de que dessa vez é diferente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê, provavelmente dessa vez não é diferente. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio aqui da equipe do Já Investe e antes da gente partir aqui para o assunto do vídeo, eu já vou te pedir para você se inscrever no canal se você não quer perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e já deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais investidores, porque o assunto de hoje é muito importante, tá? Bom, partindo agora para o assunto do vídeo, vamos entender primeiro o que está acontecendo nesse momento no mundo e nos mercados, tá? Nos mercados financeiros globais. A gente está no mundo passando por uma inflação global, tá? No Brasil não é novidade para ninguém, né? A gente sente o aumento dos preços quando a gente vai no mercado, quando a gente vai abastecer o carro, mas o que tem sido novidade para o mundo inteiro é a inflação nos mercados desenvolvidos, né? Reino Unido, Europa, Estados Unidos, atingindo inflações aí próximas dos 10% nos últimos 12 meses. E o porquê que isso está acontecendo, tá? As principais causas que eu separei aqui. A guerra que a gente tem visto desde o início do ano lá na Ucrânia, junto com a Rússia, que fez elevar o preço de algumas das principais commodities do mundo, tá? Principalmente as commodities energéticas. A Rússia é uma das principais produtoras de petróleo no mundo e é uma das principais fornecedoras de gás natural, principalmente ali para a Europa. Isso faz com que, quando a gente tem um dos maiores produtores saindo de um mercado, o preço tende a subir, o preço da commodity que ele produz tende a subir porque agora a oferta daquela commodity é menor. Então, eu separei alguns exemplos aqui. A gente viu um aumento no petróleo nos últimos 12 meses de mais de 50%, de gás natural passando dos 100% e de trigo passando dos 45% aqui, principalmente porque a Ucrânia era uma grande produtora de trigo, tá? Então, a gente vê aqui que principalmente as commodities energéticas subindo, a gente tende a ter uma inflação em toda a cadeia produtiva, porque se está custando mais caro a energia, né, e petróleo e gás natural é energia para produzir outros bens e serviços, se isso aumenta, você tende a ter um aumento em cascata em toda a cadeia produtiva. Em alimentação, na indústria automotiva, qualquer que seja a indústria precisa de energia para ela produzir. Então a energia está mais cara, tende a encarecer tudo, tá? Um outro motivo aqui é queda na oferta de bens e serviços. Então a gente já viu que a Rússia saiu do mercado, principalmente por conta de várias sanções. A Ucrânia não está conseguindo também produzir por conta da guerra que está acontecendo lá. Mas a gente também teve uma queda na cadeia produtiva que ainda não foi ajustada, né? Desde 2020, devido aos lockdowns, e 2021 também. Até recentemente, a China continua com algumas políticas de lockdown em alguns lugares específicos, e isso quebra a cadeia produtiva, fazendo com que tenha menos bens e serviços disponíveis na economia. Só que o que está acontecendo é que todos os bancos centrais nos últimos 2 anos vêm imprimindo dinheiro, jogando liquidez no mercado, para manter a economia funcionando, para não entrar numa recessão, só que agora com menos bens e produtos na economia e mais dinheiro podendo comprar bens e serviços, a gente está vendo uma grande inflação causada pelo aumento dos preços e também pelo aumento de liquidez no mercado, né? Para vocês terem ideia, só nos últimos 2 anos os Estados Unidos imprimiu 40% do total de dólares que eles tinham impresso ao longo do século inteiro, o século passado inteiro. Então é muito dinheiro que está sendo jogado, isso aí por todos os bancos centrais, tá? O Banco Central Europeu, o brasileiro, todos eles fizeram isso para manter a economia funcionando. E qual é o remédio para inflação, tá? A gente aqui no Brasil conhece muito bem que é aumentar a taxa de juros para tentar frear um pouco a economia, tá? Os bancos centrais aumentam a taxa de juros para desestimular a economia e fazer com que a economia desaquecida agora tem uma inflação menor, porque as pessoas vão consumir menos, porque agora o dinheiro está mais caro, né? A taxa de juros é o preço do dinheiro no mercado. Então a gente vê aqui historicamente a taxa de juros lá dos Estados Unidos, onde ela está num período muito baixo já desde 2009, né? Eles tentaram subir um pouquinho ali em 2017, 2018, e depois, ao longo de todo 2020 e 2021, eles ficaram numa taxa muito estimulativa, próxima ali de 0%, e começaram a subir agora, atingindo 1,75%. Isso pode não parecer muito para o Brasil, né, que sempre historicamente teve uma taxa de juros muito alta, mas para os Estados Unidos isso aqui já começa a doer no bolso de várias empresas, principalmente empresas de tecnologia, e eu já vou explicar para vocês o porquê. A expectativa é que a gente chegue no fim desse ano lá nos Estados Unidos
mais próximo de 3%, tá? E qual é a consequência dessa alta de juros, tá? Nos Estados Unidos, a gente vê que a queda na taxa de juros, nos Estados Unidos e no mundo todo, no mundo inteiro você vai ver esse efeito, tá? Uma queda de taxa de juros estimula, né, faz com que o mercado de ações suba, porque agora o dinheiro é mais barato, as empresas conseguem pegar juros mais baratos, investir nos seus projetos de uma forma mais barata, e também no valuation as empresas têm uma taxa de desconto menor, porque agora a taxa livre de risco ela é muito baixa, então quanto mais baixa a taxa de juros, mais vale a pena você arriscar em renda variável. Quando a gente vê que o mercado dos Estados Unidos, né, o Fed, tentou elevar um pouquinho a taxa lá em 2006, 2007, o mercado teve uma queda, né, e uma crise logo em seguida. Quando a gente vê lá em 2008, não sei se vocês vão estar enxergando bem aqui, a gente vê que o Fed tentou aumentar a taxa de juros em 2017 e 2018 e tiveram aqui várias quedas seguidas no mercado de ações. Então o mercado não gosta de elevações de taxa de juros. E agora a gente saiu de uma taxa próxima de 0%, subiu só um pouquinho e o mercado de ações, aqui é o S&P 500, já começou a sentir bastante e cair desde o início do ano, tá? Falando aqui mais sobre consequências, a gente vê o mercado, quando a gente pensa em aumento de taxa de juros, a gente pensa também em valuation de empresas. Então, aqueles ativos que são mais, que tem o seu valor mais no futuro, que tem uma taxa de desconto, que tem um crescimento muito mais precificado nas suas ações, eles tendem a cair mais. Então, a gente está vendo que as ações da Nasdaq, né, as ações de tecnologia, têm caído bastante, e isso aqui é o índice da Nasdaq, tá? Porque se você pegar várias empresas ali menores no índice, tem várias caindo 60%, 70%, 80%, muito parecido com o que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira, e a gente também tem projetos de criptomoeda caindo bastante desde o início desse processo de expectativa de aumento de taxa de juros pelo Fed, tá? Então eu trouxe aqui o Hash11, por exemplo, da Bolsa, que é um ETF que tem várias criptomoedas mostrando essa queda, tá? E aqui no Brasil não é diferente. O aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, ele impacta todos os ativos do mundo, tá? Então, quando a gente teve uma expectativa dessa alta de taxa de juros, o Brasil também sofreu. Quando a gente olha o Ibovespa, pode não parecer que a gente tá numa queda muito forte, porque boa parte ali do Ibovespa, né, 1/3 das ações, é commodity, com a Petro e com a Vale, que não tem sofrido tanto como a gente viu, né, que as commodities no ano têm subido bastante. Mas quando você tira a Petro e a Vale do índice, a gente vê que a gente já está caindo bastante no ano de 2022, tá? Com uma queda na maior parte das ações. É muito difícil você ter uma ação na sua carteira em 2022 que não seja commodity e ela não esteja em queda, tá? Então o mundo todo está já sofrendo as consequências dessa alta de juros pelo Fed. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês do poder que as narrativas têm no mundo de investimentos, tá? Aqui é o gráfico da Magazine Luiza. Durante os anos de 2016, 17, 18, até meados ali de 2021, enquanto a empresa estava subindo muito, a narrativa era muito favorável para a empresa, né? Ela era a Amazon do Brasil, a Magazine Luiza é tech, né? Ela vai domar o mercado, ela vai ganhar o marketplace, ela é o ecossistema, ela é tudo. E quando a gente viu esse ciclo se invertendo, né? Ela deixou de ser a queridinha no mercado e a narrativa se inverteu bastante, tá? Então começou a preocupação com a inflação, a dívida dela vai começar a pesar, as chinesas estão entrando no mercado, vão começar a tomar o mercado da Magazine Luiza, o varejo não vai ser mais o mesmo. Então a gente vê que o preço das ações e o preço, principalmente do mercado, influencia muito as narrativas. Então essa lição eu queria que você tirasse do vídeo, tá? Essa é uma das lições que eu quero que você tire desse vídeo, de que você sempre, no momento de queda de mercado, vai ser muito difícil você vai encontrar uma narrativa favorável. A narrativa, né, das notícias, os vídeos que você for ver, as cartas de gestores que você for ler, sempre vão estar muito pessimistas. Mas a pergunta que eu trouxe aqui para esse vídeo é se dessa vez realmente é diferente, tá? Então eu vou aproximar aqui para vocês terem uma ideia. Esses são vários acontecimentos muito negativos que a gente teve ao longo da história, né, desde 1950 até agora. Então a gente teve o atentado ao Kennedy, a gente teve a recessão do Nixon, a gente teve a crise do petróleo, a gente teve a guerra do Golfo, a bolha das .com, a crise financeira global lá em 2007, a gente teve a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos em 2018, e a gente teve aqui o Corona Crash em 2020 e 2021. Então a gente sempre vai ter uma narrativa negativa no mercado.
Porém, quando a gente olha, né, a direção do mercado, ele sempre sobe caindo, tá? Por quê? Porque o que importa no longo prazo é que o resultado das empresas, né, a geração de emprego, investimento, tudo isso esteja crescendo, e quando tempo suficiente passa, tudo fica para trás e a gente nem lembra mais qual que era a narrativa do momento. Então daqui a 3, 4 anos, essa narrativa de guerra da Ucrânia, guerra da Rússia, talvez nem exista mais e seja uma outra narrativa, positiva ou negativa. Então, tudo isso você tem que esquecer, né, essa distração, seja ela positiva ou negativa, e focar no que realmente importa. Então, a resposta para essa pergunta aqui, né, se dessa vez é diferente, é que provavelmente não. A gente tem aqui um gráfico, né, que mostra que quanto mais tempo você fica no mercado, menor a chance de você perder dinheiro em relação ao quanto que você investiu, né? Então, se você compra uma ação no primeiro dia, você praticamente joga aí uma moeda para cima e tenta acertar a sorte, porque você tem metade de chance de ganhar e metade de chance de perder. Quando a gente começa a passar ali de 5, 10, 15 anos, a chance de ganhar na bolsa é muito maior, porque você tem o longo prazo jogando a seu favor, né? Então os resultados começam a representar mais o retorno da empresa, o retorno das ações que você investe, né? E passando ali de períodos de 20 anos, é muito difícil de você perder quando você faz investimento em ações. Independente de qual seja a narrativa que você está vendo hoje, daqui a 20 anos, é muito difícil que essa narrativa de hoje esteja impactando os resultados do mercado daqui a 20 anos. Então a gente tem que tentar manter o nosso psicológico, a nossa parte psicológica aqui em controle e focar no que realmente importa, tá? E o que realmente importa aqui no longo prazo, no longuíssimo prazo, tá? Mais de 10 anos, são os resultados da empresa, tá? As vendas e o lucro das empresas. Esse gráfico aqui é bem legal, que ele mostra o retorno, o que explica o retorno das empresas no curto, no médio e no longo prazo, tá? Dentro ali de um ano, ou seja, agora no ano de 2022, o que vai importar para a volatilidade do mercado e para o resultado das ações no curto prazo é muito mais os múltiplos das ações, né? Ou seja, muito mais a parte de precificação, de sentimento do mercado, de narrativa, de taxa de juros, do que quer que seja, é o que mais impacta aqui os preços dos ativos no curto prazo. Quanto mais tempo passa, tá, mais próximo de 10, 15 anos que você chega, maior parte do retorno é explicado por lucros, né, e pelo crescimento das vendas das empresas. Então, tentem focar sempre no resultado das empresas, nos fatos relevantes das suas empresas, nas notícias que as próprias empresas estão divulgando. Então, se você nesse momento estuda, escolhe bons ativos e compra eles e segura por um longuíssimo prazo, esse ano eles estão provavelmente apanhando, a maior parte dos ativos que você deve ter na sua carteira devem estar em queda, mas isso não significa que no longuíssimo prazo não vai ter valido a pena investir neles, tá? E esse gráfico mostra justamente isso. Se você fizer boas escolhas, empresas que crescem os lucros no longo prazo, é muito difícil, passando de 10, 15, 20 anos, que você esteja perdendo dinheiro, tá? E por último, eu queria deixar aqui uma frase, né, do Warren Buffett, que é que o mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. E nesse momento eu tenho visto muita gente impaciente aí nas redes sociais, tá? Então a gente vê que muitas pessoas estão falando que dessa vez é diferente, né, que é o crash do mercado, é a grande bolha. Então tome cuidado com esse tipo de pensamento, tá? Nesse momento é que a gente tem que manter nossa estratégia, manter os nossos aportes mensais, porque ninguém sabe para onde o mercado vai. A única coisa que você sabe é que se você fizer boas escolhas, daqui a 20 anos, 20, 10, 15, 20 anos, elas vão ter valido a pena, tá? E se você investe pensando no curto prazo, pensando em menos de 5 anos, então eu acho que talvez você tenha que rever, e não era para você estar investindo em ações, tá? Era para você estar investindo em renda fixa, em alguma coisa que te desse uma previsibilidade maior. E aí você você já está errado na sua estratégia. Agora, se você pensa em longo prazo, não faz sentido você achar que dessa vez é diferente, porque todo ano tem uma narrativa e todo ano vão tentar te falar que era diferente. Beleza? Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se você teve qualquer dúvida aqui durante esse conteúdo, deixa aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Deixa também sugestões de vídeo que você queira ver aqui no nosso canal. Se inscreve e deixa o like para ajudar a gente. Beleza? Por hoje é só e até o próximo vídeo.